Flamengo tropeça contra o São Paulo e vê o título do Brasileirão se afastar cada vez mais. E o pior, por culpa dele próprio. Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero pedir a você o like e também para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Pessoal, é o que eu falei ontem. O Flamengo, ele não perde títulos por causa do Palmeiras, porque o Palmeiras é melhor do que ele. Não, fosse assim, o Palmeiras não teria tanta dificuldade para ganhar da gente. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo. Ganhou o principal jogo na final da Libertadores de 2021 e por isso ficou marcado. Fora essa oportunidade, não consegue ganhar. Não é melhor do que o Flamengo, mas tem a constância que o Flamengo não tem. Tem o brio, o desejo de ganhar títulos que o Flamengo parece não ter. Não vacila como o Flamengo vacilou ontem, por exemplo, e em tantas outras rodadas nesse... A gente pode mencionar o Fortaleza mais recentemente, a gente pode mencionar o Santos na Vila Belmiro, onde ontem também perdemos 2 pontos. A gente pode mencionar o Ceará, a gente pode mencionar o Vasco, e não importa se é clássico, o Vasco é o Vasco que a gente já conhece há tanto tempo. E o Palmeiras não perde pontos, especialmente para equipes que estão em fase pior do que ele. Não perde. E ontem o Flamengo, que tinha a vitória na mão, por um erro individual, e sim, eu atribuo ao Plata a responsabilidade. O Flamengo vai lá e deixa escapar a vitória que poderia nos colocar nesse momento na liderança e poderíamos aguardar um Palmeiras que hoje vai enfrentar um jogo difícil contra o Santos, eu acredito, para ver o que aconteceria. O empate de repente seria bom, ainda assim nos manteria na liderança, uma derrota é melhor ainda. É um clássico. É certo que eles vão estar sem o Neymar, mas o Neymar hoje também não é um diferencial tão grande assim, especialmente na grama sintética, onde o Palmeiras sempre é favorito. Enfim, o Palmeiras entra assim, olha, na rede. Que maravilha. Se a gente empatar, a gente segue na ponta do campeonato e com 2 vitórias a mais. Falar o quê? Depois de um jogo como esse? Falar o quê? O Flamengo vacilou. E agora vai ter que mais uma vez esperar para um tropeço do Palmeiras. E outra, se bobear, se continuar nessa toada, pode perder até o segundo lugar, tá? Porque o Cruzeiro ganhou ontem e agora está 2 pontos só atrás do Flamengo. Pode passar na próxima rodada caso o Flamengo não consiga um bom resultado. Então o Flamengo tem que, de fato, entender o seguinte, olha, temos uma final da Libertadores pela frente, é verdade, mas o Campeonato Brasileiro continua em disputa. Se tem alguém achando que o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo ganha a Libertadores, tem que combinar isso com o Palmeiras também. Já combinaram com o Palmeiras? Porque, ao que me parece, o Palmeiras quer ganhar os 2. E nós podemos ficar sem os 2 também. Então abre o olho, Flamengo. Os jogadores têm que jogar bola pra valer. Não dá pra tomar um gol, como se tomou ontem no primeiro tempo, logo no começo da partida, com erro na saída de bola. Joga sério, pô. Joga sério. Enfim, esperar para ver o que vai acontecer. O Samuel Lino ontem fez um gol, cara que vive uma fase ruim, mas fez um gol, mas ainda tem o azar de logo na sequência o Plata cometer aquela falta que gerou a expulsão, uma expulsão correta, e ele ainda saiu em defesa do Plata. Claro, não dá para esperar algo diferente, mas eu espero que pelo menos lá no vestiário o couro tenha comido, porque se fosse eu ia ficar muito irritado, cara. Muito irritado. Se eu fosse o Lino, depois de fazer um gol, podendo me consagrar naquela partida, reacender o ânimo da torcida em relação ao meu potencial, aí o cara faz isso, meu companheiro de trabalho, eu ia ficar muito irritado. E o Lino falou sobre o Plata. Sim, entendo, só que o Plata tem um coração gigantesco. É um garoto novo como eu. Ninguém tá falando de tamanho de coração, ninguém tá falando de caráter. A gente tá falando de um erro de trabalho que prejudicou o time. E a gente dá todo o apoio e suporte. Na outra situação, na Libertadores, a gente apoiou ele. A gente não vai deixar de apoiar, porque aqui é um grupo, é uma família, e a gente vai se unir ainda mais. O que tem que conversar com ele é o clube.
o Felipe, o pessoal de cima que vai conversar com ele. O grupo dá o apoio e o suporte que ele precisa para ficar com a cabeça tranquila. Lógico que hoje, não vou mentir, prejudicou um pouco sim, porque depois veio o empate. Se viesse a vitória, estava tudo certo. Eu entendo que prejudicou a gente e tudo mais. Só que a gente tem que dar um suporte pro Plata, esse carinho, porque é um moleque de coração bom e vai tentar. Aí ele falou sobre a cabeça estar na Libertadores também. Aquilo que eu acabei de falar. Domingo a gente joga contra o Santos. Mas claro, não tem como mentir. Você olha o calendário e daqui a pouco já temos uma final de Libertadores para jogar. O jogo mais importante da temporada. E claro, o que eu penso de mim nesses jogos do Brasileirão é desempenhar bem, jogar bem todos os jogos, tentar conseguir que o Flamengo vença, ajudar o Flamengo a vencer. E na final da Libertadores a gente vai pensar lá na frente. O Lino jogou bem, fez um gol ontem, mas enfim, acabou depois não tendo a glória que poderia ter em razão do resultado. O Arrascaeta, logo na sequência, salvou o Flamengo, logo após tomar o primeiro gol, ele arrumou um pênalti lá, foi pênalti, teve carga nas costas, foi pênalti. Ele cobrou a penalidade e se isolou ainda mais como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Ele já tinha empatado com o Doval, conhecido como El Loco, que jogou no Flamengo entre 69 e 75. O Doval demorou menos tempo, menos jogos, né? Foram 263 jogos para marcar 94 gols. O Arrascaeta, ele levou 346 jogos para marcar 95. Tudo bem, são posições diferentes. Um era atacante, o Arrascaeta é meio campo, mas é isso, se isola cada vez mais, vai fazer uma temporada maravilhosa e que essa temporada possa ser coroada com um título, pelo menos. Senão, a realidade é que ninguém vai lembrar do que o Arrascaeta está fazendo. Agora, gente, para poder falar sobre dinheiro que é sempre importante, Vinícius Júnior pode render dinheiro ao Flamengo. Por que eu falo isso? Porque o Vinícius Júnior, que vem enfrentando dificuldades de relacionamento com o técnico Xabi Alonso, lá no Real Madrid, tem a sua permanência questionada no Real. Ele tem contrato até 2027, as negociações para a renovação estão travadas e parece, segundo o jornal alemão Sports Bild, que Florentino Pérez deseja vender o atleta, algo que antes era impensável. Vinícius Júnior tem uma multa de 1 bilhão de euros. Gente, 1 bilhão de euros. Agora parece possível. O valor de mercado do Vinícius é de 150 milhões de euros. Cerca de 290 milhões de reais. 920 milhões de reais, né? 150 milhões de euros, 920 milhões de reais. Se ele for vendido, essa operação renderia ao Flamengo 23 milhões. Além de tudo que o Flamengo já ganhou com ele na época, que foi bastante dinheiro, o Flamengo poderia ganhar ainda 23 milhões de reais, em razão dos 2,5% de direito sobre a negociação que o Flamengo tem por ser o clube formador do atleta. Eu não queria que ele saísse do Real Madrid. Acho que o técnico, ele pode ser passageiro. O Vinícius Júnior já fez muito por esse time. Claro que o Xabi Alonso também é um personagem histórico. Gostaria que ele ficasse ali. Eu acho que é bom para o Brasil ter jogadores do maior clube do mundo, já que a gente tem tão pouco protagonismo em outras equipes por aí. Eu acho que o o Vinícius conseguiu conquistar lá não pode simplesmente ser jogado ao léu por causa de um problema com o treinador. Ele já superou tanta coisa, acho que pode superar também essa fase com o Xabi Alonso. É isso, vamos torcer hoje, vamos secar o Palmeiras, é o que nos resta. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Flamengo. Aliás, hoje é meu aniversário. Vou mostrar aqui o cartãozinho que minha filha fez do Flamengo. Minha filha tem 4 aninhos, né? Botou aqui Te Amo Pai, foi meu primeiro presentinho ontem. Pena que o Flamengo não colaborou, né? Mas é isso. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo.